Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos falar de música então, né? As pessoas têm me perguntado bastante porque tive bate-papo com o Leandro Caprio e lá a gente falou bastante que a gente tinha banda e tal. Na verdade, a música sempre esteve presente na minha vida, né? E a igreja ajudou e a igreja também não ajudou, então tem os dois lados quando fala da corporação, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo guitarra, essas coisas, a igreja tinha muito preconceito mais ainda, né? No final dos anos 80, no começo de 90. E aí você queria montar banda, e a gente tinha aquela fase de roqueiro, e às vezes não dava, não, tá, isso aí não é do mundo, tá, você acaba se moldando a não se permitir, né? E até a experiência. Então eu fui muito reprimido quando tive banda sim, mas às vezes não ia muito pra frente por causa disso. Mas desde pequeno, né, eu peguei um violão e acabei aprendendo sozinho, né? Sempre foi muito difícil, então acabei não tendo muita aula no começo, né? Até que eu conheci algumas pessoas tal, que me deram dicas de como tocar. E eu tô com o violão aqui hoje, ó. Tá aqui comigo, ó. E o interessante é que a música, ela te ajuda no seguinte. No raciocínio, a gente vê falando como terapeuta, ajuda você. Porque às vezes você precisa raciocinar rápido em dificuldades da vida. E quando você toca um instrumento, isso aí é comprovado que te ajuda em raciocínio, sim. Você consegue fazer com uma velocidade um pouco mais rápida. Pensar as coisas que você precisa, às vezes, e procurar palavras assim dentro de um argumento. Palestrantes, né, há um tempo para cá, por exemplo, aderiram a aprender um instrumento, porque numa palestra, por exemplo, você precisa trocar palavras rápido, né, fazer um raciocínio rápido disso. Então, às vezes, você consegue. Mas vamos deixar essa técnica de lado, assim, né? Lógico que a música é importante, tem gente que toca muitas coisas, né? Mas o instrumento entre piano, entre algumas coisas que eu toco, contrabaixo, eu prefiro sempre guitarra ou violão, porque é o instrumento que eu mais me dei bem. Né? E eu lembro, por exemplo, na igreja, a igreja, querendo ou não, tem muita gente que fala assim, eu gosto da música. Eu fiz o bate-papo com o amigo da missão, quem quiser procura aí o podcast. E ele é um maestro, ele toca piano, né? E tem uma referência da igreja muito grande com hinos. Então o que ele falou, não tá mais na igreja, mas o que ele adora é a música. A música sempre foi legal, sim, né? E essa parte, pelo menos, falando em música, mais referências. Eu lembro, por exemplo, que uma das músicas da primária, na época que eu aprendi no violão, aquela que a gente até trouxe um podcast que Ouvindo Cantar do Passarinho, lembra? Tem um podcast com esse nome. Eu lembro, até hoje, né? Eu tô com o violão aqui, né? Vamos ver. Ouvindo cantar, né? Alguma coisa assim, ó. Tá? Então, por aí vai. Não vou tocar inteiro. E eu lembro que eu aprendi. No começo foi bastante essas musiquinhas e tal. E até que eu falei, não, aí eu lembro que eu entrei na época de adolescente, falei, vou começar a tocar música mesmo, eu quero tocar música pop, de rock, né, eu gostava bastante. Aí eu lembro que algumas músicas, comecei com Legião, aquela coisa toda, que todo mundo aprende e tal, porque na verdade Legião é referência para quem toca violão, né. Aí a gente começou a tocar algumas, Aí foi assim, aprendendo a tocar essas músicas. Eu lembro que aquele CD que tem aquela música Antes das 6, não sei se muita gente lembra, né? Também eu tô aqui, mas nem lembro muito tocar, vamos ver como é que é. Né? Então por aí vai. E aí fui conhecendo algumas pessoas. Na igreja, eu vou explicar para vocês. Na igreja as pessoas concentram muito os filhos em piano. E eu queria tocar em banda, né? Falei, como é que eu vou fazer? E aí, lógico, na escola a gente tem contato com outras pessoas. Então eu acabei tendo alguns amigos fora na época de adolescência. Que aí a gente acabou se encontrando. Um que toca bateria, outro tal. E acabei montando alguma bandazinha. E eu lembro que a gente tinha uma banda legal um pouco antes de eu ir pra missão. Como é que chamava a banda? Banda Vietnã. E era uma banda legal, a gente tocava músicas bacanas e tocava Guns,
Eu lembro que no Guns N' Roses a gente tocava bastante. Don't Cry, que a gente tocava também, né? Então ele tocava músicas assim, acho que tocava Extreme, né? Acho que o Leandro Caprio, que eu bati um papo aqui, foi meu amigo também, tá lá nos Estados Unidos e hoje ele tem uma dupla, se eu não me engano. Ele é alguém da igreja que a gente tocava muito junto, ele cantava e eu tocava, né? Então eu lembro que algumas apresentações até da igreja a gente tocava, a gente saiu muito aquela do Extreme, né? More Than Words. E aí a gente tocava muito, eu tenho muita referência dessa época e era bem legal. Tocar violão, por exemplo, no meu caso, né, que é o que eu mais toco, é uma coisa bacana. Por exemplo, eu lembro que até os acampamentos da igreja, quando tinha, os líderes não gostavam muito, tal, não fica tocando muita música, aí a gente às vezes fazia uma rodinha num cantinho lá, e eu levava o violão, a gente tocava... Eu lembro, Legião a gente tocava muito nos acampamentos. Eu lembro que teve um aí que chegou um líder e falou, para de tocar essas músicas do mundo. Eu falei, que chatíssimo, vou tocar o quê então, né? Mas aí eu lembro que até nesse dia deu tempo de a gente tocar, acho que foi Faroeste, né? Foi Faroeste do Legião. E foi bem bacana, né? Eu tô só arranhando aqui, tá? É músicas que eu não toco há anos. E é legal que a música me ajudou dali pra frente, né? Eu tive muitos amigos depois dali pra frente por causa da música. Então, se eu tenho incentivo para fazer para quem tá querendo, sei lá, talvez procurar algo novo, até quando sai da igreja, às vezes você está precisando de coisas novas, procura tocar um instrumento se você sempre... Às vezes teve esse desejo e nunca correu atrás, né? E faz isso, sabe? Aquele violão que às vezes você tem em cima do guarda-roupa, que era de um tio velho, que ninguém esqueceu, pega ele. Começa a arranhar alguma coisa e às vezes você não precisa, por exemplo, gastar dinheiro com professores, você tem hoje a internet que dá para fazer, para tocar qualquer coisinha. Antes tinha bastante aquelas revistinhas que tinha a cifra, lembra? Aquelas revistinhas que tinha a letra da música, aquelas letrinhas em cima, que aquelas letrinhas e as notas que você vai fazer, né? Os acordes. Então é uma referência legal para quem quiser, eu acho legal. No meu caso, assim, eu sempre fui bastante do rock, né? Então fiquei tocando. Eu lembro que a gente tocava, como é que a gente tocava? Capital? Não, Capital não também, tocava, mas Engenheiros. Pra ser sincero, será que eu lembro ainda? Já lembrei um pouquinho. E, nossa, Engenheiros a gente tocava bastante, né? Se eu não me engano tem... Aquela era um garoto, como é que tocava ela? É anos, né, pessoal? Eu tô tentando lembrar. Muito legal, muito legal. E eu sempre toquei bastante, às vezes eu cantava tudo, mas o meu negócio era mais no instrumento. Aí a gente tentou fazer algumas músicas, blues, que eu gostava bastante. Né? Então era bem legal. Tem uma música que eu gostava bastante, eu gosto até hoje, que é a música urbana, né, do Legião, porque ele é um blues, né? Vamos ver que eu lembro só o toquinho aqui. Muito legal essa música.
E com o tempo, né, você vai se aperfeiçoando, tal, aí como a gente crescia, outra profissão, muitas coisas, né, a gente acaba não tendo mais tempo, as bandinhas que os colegas vão parando, né, e a saída da corporação também, desde quando eu saí da igreja, né, a gente acaba focando em outras coisas para tentar esquecer o que estava lá. E aí é um momento que eu voltei a tocar bastante, em casa, sabe, sem pegar, liga a guitarra, faz algumas coisinhas, e isso ajuda muito. Aí vocês falam, mas por que resolveu fazer um podcast falando disso? É algo que me deu companhia em vários momentos. Eu lembro que até, por exemplo, naquela chatice às vezes de não pode isso na igreja, chegava em casa, mas tinha um instrumento, então você ali tinha uma válvula de escape com aquela tensão. Não resolve, mas ajuda muito, né? E quem às vezes procura, eu como terapeuta, às vezes as pessoas procuram, a gente acaba procurando também algo que a pessoa consegue distrair um pouco a cabeça e não ficar tanto focado em problemas, né? Quem sai da igreja às vezes está muito focado em coisas que ficaram, na amargura de tudo que viveu lá, e às vezes, por exemplo, um instrumento musical pode te ajudar a gastar um pouco de tempo produtivo, que ao mesmo tempo você expande seu conhecimento. Não é uma coisa supérflua para a mente aprender a tocar um instrumento. É uma coisa super legal, porque você consegue dar crescimento. Então é bem bacana, né? Então eu acho que de um jeito ou de outro, o instrumento, né, ela é muito legal. Eu incentivo todo mundo a querer fazer algo assim nesse sentido. E é legal, as pessoas às vezes perguntam, né? Às vezes eu toco punk no violão, né? Se eu não me engano é o Tom, gosta bastante de músicas como Nirvana, né? E é legal, o grunge, né? O Tom do canal Minha História no Mormonismo, eu bati um papo com ele e ele gosta bastante. Ele gosta de música muito boa, viu? Muito legal. E aí eu lembro uma vez eu tava trocando um WhatsApp com ele, com o Tom, e a gente tava falando de algumas músicas. Ele gosta de The Doors, um monte de coisa, entre Nirvana, né? Alguma coisa assim. Mas Nirvana é o clássico, né? Nirvana é um clássico, é Polly, né? Então isso é bem bacana, coisas que eu gosto de tocar. E punk é punk americano, que uma época eu tentei aprender, então muita gente não conhece pra cá. Mas tem música legal. Se você lembrar, né? Se alguém que estiver ouvindo lembrar dessa música, vai ser muito difícil, coloca aqui nos comentários quando estiver no YouTube. Eu acho muito difícil. Mas é assim, né? O recado que eu quero deixar, às vezes até como terapeuta falando, que é a minha profissão, tenta fazer algo assim, sabe? Algo que às vezes a corporação ela deixa muitas sequelas. E se você às vezes fica muito preso lá dentro, procura fazer coisas novas. Não sei se todo mundo que sai da igreja procura fazer coisas novas, mas eu acredito que aprender um instrumento pode ser uma saída. Em terapia eu tenho visto que ajuda muito as pessoas, ajuda mesmo, as pessoas gostam bastante. E querendo ou não é legal, aí pode ser o estilo que você quiser, né? As coisas que você gostar. É que eu pendi muito para esse lado do rock, as pessoas me conhecem pessoalmente sem saber que eu toco, nem imagina que eu gosto de rock, né? Mas é a minha essência musical, começou por aí. Então acabou ficando nesse sentido. Mas assim, eu incentivo todo mundo a fazer isso, né? Então eu trouxe o violão aqui hoje para mostrar para vocês que eu gosto mesmo e que eu acho que é uma boa saída para quem gosta, né? E tava lembrando uma agora aqui agora tá aquela parte só de ficar tocando um pouquinho, então não sei quem gosta, né? Então quem estiver ouvindo com paciência até aqui, né? Tem aquela do Guns também, a Civil War, né? Muito legal essa introdução. E esse dedilhado foi o primeiro que eu aprendi. Eu lembro que um que eu aprendi no começo foi esse dedilhado, né, coisas um pouco mais complexas, e o começo de Pais e Filhos, né, do Legião. Será que eu lembro ainda? Mas eu aprendi lá no comecinho. Muito legal, muito legal.
Na época que saiu o acústico do Legião, que tinha aquela música também, Hoje à Noite Não Tem Luar, que ele falou que era dos Menudos, né? O Renato Russo disse na época. Eu sabia também, deixa eu ver. É muito legal, sabe? É musiquinhas que você vai fazendo, você vai se distraindo, né? E é isso aí. Fica então o recado aqui. Sabe? Foi um bate-papo, na verdade. Eu não sei, se eu explicar para vocês por que eu fiz esse podcast, que eu não sei muito, mas foi para falar um pouquinho da música, que eu toco violão, muitas pessoas me perguntam, e que é um incentivo para todo mundo aí que quiser aprender a tocar, que eu acho muito proveitoso, muito legal mesmo. Você pode fazer o seu estilo, quer fazer uma aulinha, faz com alguém, porque eu sei que uma dicasinha, se você já tem a predisposição, você vai embora, e depois você não precisa de mais nada, é só sua vontade mesmo, dedicar um tempinho para isso, que eu acho que você consegue fazer muita coisa para distrair sua cabeça e para adquirir cultura, né? A música ainda é cultura, embora que a gente tenha um monte de música ruim aí, muita música ruim, você ainda consegue fazer o que você gosta para você. Lembre-se assim, que você tocando um instrumento, quando todas as músicas do momento estiver ruim, você tem as suas, que você gosta, e às vezes você produz ela porque você vai tocar, sabe? E é isso, tem vontade de montar uma banda, não perde tempo, sabe? Na igreja eu fui muito podado quanto a isso, montar banda de rock, não é de Deus, você tem que ir pra missão. Eu tava no meio de uma banda super legal quando parei pra ir pra missão, no meio. Eu lembro até hoje que cheguei no ensaio, e falei pro pessoal, a gente tava tocando uma música, lembro até hoje, foi depois de tocar Rocket Queen, se eu não me engano, do Guns, só fazer o rifinho pra você. Então a gente estava tocando essa música no ensaio, e quando acabou eu falei, pessoal, preciso falar alguma coisa. E o ensaio estava perfeito, né? E eu falei, pessoal, vou ter que ir para a missão da minha igreja. Nossa, foi um baque para todo mundo, a banda tava legal, eles tinham já uns showzinhos marcados, só que eu tava com receio de falar para não estragar o plano de todo mundo, e acabei estragando, foi pior ainda. Então foi complicado, viu, pessoal? Mas se você tá com vontade de tocar um instrumento, vai aprender. Quer montar uma banda? Monta uma banda. Quer gravar alguma coisa para guardar, ou tentar, qual é o problema, né? Sucesso, vai atrás, corre atrás do seu sonho, que às vezes é esse. E é isso, talvez ficou esse podcast como incentivo. Quem teve paciência, tem gente que não gosta, tá? Mas quem teve paciência de ouvir até agora, fica aí o recado. Vai atrás de um instrumento, fica legal, né? Vai lá, aquela música que você sempre gostou, e se você tentar aprender a tocar ela no instrumento que você gostar? Olha só, já é um incentivo, né? Você começa a trabalhar com a sua cabeça para isso. E se você ainda está dentro da corporação, agora eu falo para você que está com a recomendação no bolso, sempre teve desejo de fazer algo um pouco mais, sabe, extravagante, sabe? Quanto montar uma banda de rock, qual é o problema disso? Extravagante que eu falo para a igreja, porque é super normal. Faz isso. Não para com seus sonhos ou se poda por causa disso, sabe? Tem coisas bem legais que você pode tocar, sabe? E sei lá, é que eu sou da referência dos anos 80 e 90, então tem música muito legal. Eu lembro daquela do L7, não sei quem vai lembrar também, acho que ninguém. Quem lembrar, põe aí nos comentários que lembrou. Aquela do L7, que é aquela banda de mulheres, nos anos 90, teve aquela música. É muito legal, né? Quem lembrar aí, coloca, é difícil, né? Bem antiguinha. Mas é isso aí, pessoal. Fica aí o recado. Eu espero que vocês... Sei lá, alguém que gosta desse tipo de assunto também, né? Só para dar também uma quebrada de gelo. Mas aí a gente volta com a Locomotiva em força total nos podcasts aí pra frente. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso. É que a música sempre esteve presente. Quando eu fiz aquele bate-papo com o Leandro Capro, que cresceu comigo, né, numa época de musical na igreja, e hoje ele também não está na igreja, a gente falou muito sobre isso, que a música é referência pra gente. Então a gente tem músicas que é legal que quando você toca por muito tempo, você vai lembrando de determinadas músicas que vão te dando lembranças de tal época, né? E é legal, vocês vão gostar. Quem nunca teve essa experiência e vai procurar, você vai ver que você nunca mais estará sozinho.
porque você vai ter um companheiro que é o seu instrumento musical. Isso aí eu tenho que falar que é verdade, é sincero, isso é verdade. Beleza? Obrigado por ouvir esse podcast com o violão. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.